Meu nome é Regina Machado e eu quero falar para vocês desse livro. Ah, nisso eu não tinha pensado. Eu quero começar falando do título do livro. Eu acho esse título sensacional, porque às vezes eu penso que quando a gente acaba de ler uma boa história, é como se a gente tivesse aprendido alguma coisa em que a gente ainda não tinha pensado. Quantas vezes você já se disse isso na vida? Continua dizendo, eu também, toda hora. Nossa, nisso eu não tinha pensado. E podem ser muitas coisas diferentes, em diferentes situações em que a gente nunca tinha pensado. Podem ser coisas que não existem, mas que foram inventadas. Por exemplo, a mula sem cabeça é um personagem da tradição popular brasileira, que não existe, quer dizer, muita gente diz que existe. Ou então coisas que não existem e ainda nunca foram inventadas. Bom, mas isso eu não posso dar nenhum exemplo, porque na hora que eu falar, eu já estou inventando, então deixa de ser um exemplo. Ou então podem ser coisas que não existem, mas poderiam ter sido inventadas, como uma pílula de emagrecimento que funcione. Impossível. Ou então, uma máquina para acabar com a fome no mundo. Mas também podem ser coisas que existem, só que pode ser que a gente nunca tenha pensado nelas. E toda boa história e todo bom livro, na verdade, faz isso com a gente, faz a gente pensar sobre a gente mesmo, sobre o mundo, de um modo como só esse livro pode nos proporcionar. E é exatamente o caso desse livro aqui. É uma história que quando a gente acaba de ler, que pelo menos foi isso que aconteceu comigo, eu pensei em muitas coisas nas quais eu nunca tinha pensado antes. Por exemplo, como colecionar amigos. Ou então, como eu posso pensar sobre a minha existência, ou a pessoa que eu sou, quem eu sou, nesse mundo que a gente vive. Que coisas tão importantes ele fala aqui, sobre as quais eu ainda não tinha pensado. O autor desse livro é o Ludovic Suliman. É um contador de histórias francês. Ele conta nas mais diferentes situações, para crianças, para jovens, para adultos, em escolas, em museus, em prisões, em asilos, em comunidades de imigrantes. E sempre que ele vai contar uma história, ele também escuta as histórias das pessoas que foram lá para ouvi-lo. Então ele tem uma infinidade de histórias dentro dele, e o modo como ele trabalha com essas histórias é um modo muito humano, ele está sempre muito ligado nas questões fundamentais, nos problemas das pessoas nesse mundo de hoje. E porque ele tem tantas histórias dentro dele e conhece tanto esse universo da arte da palavra, ele sabe também escrever uma boa história. Essa história ele escreveu a partir de uma experiência que ele teve na vida dele, e com um amigo muito querido, e aí essa história veio para ele e ele fez esse livro. Então, o jeito que ele escreve é como se ele estivesse falando com você, só, como se não tivesse mais ninguém. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu senti, era como se fosse uma história contada só para mim. E aí eu pensei, puxa vida, seria tão bom que esse livro pudesse ser traduzido para o português e pudesse ir para as escolas, para as pessoas conhecerem essa história tão incrível. E deu certo, porque a editora Peirópolis quis fazer a publicação desse livro. E hoje ele está aqui, para você poder conferir tudo isso que eu estou falando. E eu traduzi esse livro e achei uma tradução muito fácil, porque quando você traduz uma história muito bem escrita, por alguém que conhece uma boa história, a tradução fica mais fácil, porque as palavras são dirigidas, elas têm uma fluência, têm um jeito tão natural de se narrar alguma coisa, que a tradução ela vem de dentro da gente, porque a história já chegou primeiro. E é desse lugar que eu apresento esse livro para vocês, que tem a autoria do Ludovic Suliman e tem também a ilustração de uma brasileira, que é a Bruna Assis Brasil, que conseguiu transformar em imagens toda a beleza, a riqueza da escrita do Ludovic Suliman.
Então é desse lugar de quem conhece esse livro e pode falar dele com a alma cheia de alegria, é desse lugar que eu apresento para vocês esse livro. Ah, nisso eu não tinha pensado. Do Ludovic Suliman, com ilustrações da Bruna Assis Brasil, uma publicação da editora Perópolis.